Olá, muito boa tarde. Eu sou Juliana Lopes e te atualizo a partir de agora com as últimas informações deste sábado, dia 11 de outubro. E a gente começa te contando que o presidente Lula embarca hoje para a Itália, onde deve participar de um evento da ONU com foco no combate à fome. Ele também deve aproveitar a viagem para se reunir pela primeira vez com o Papa Leão XIV. Quem chega por aqui de Brasília com todas as informações dessa viagem é o Pedro Moreira. Pedro, bem-vindo. Muito boa tarde para você. Obrigado, Juliana. Prazer falar contigo. Ótimo sábado para quem está com a gente. Olha, o encontro com o Papa Leão XIV foi confirmado agora há pouco pelo próprio Vaticano. A agência de notícias oficial do Vaticano informou então que o Papa recebe o presidente Lula na próxima segunda-feira. O presidente Lula estava indo a Roma inicialmente para participar do maior evento anual da FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Esse evento, que é o Fórum Mundial da Alimentação 2025 e que nesse ano acontece no contexto dos 80 anos da FAO, né, em que a FAO completa 80 anos, e também é um momento simbólico para o Brasil, né, Juliana? Poucos meses depois de o Brasil ter saído do chamado Mapa da Fome Mundial, né, um anúncio que foi feito pela própria FAO, cerca de pouco mais de 2 meses atrás. O presidente Lula, na sede da FAO, também vai participar de um evento daquela aliança global que ele lançou durante o G20, quando o Brasil presidiu e sediou o G20 no ano passado. Essa aliança global de combate à fome, contra a fome e a pobreza, já tem quase 200 adesões entre países e entidades, e essa aliança vai passar a ter uma estrutura de apoio própria, um secretariado, e o presidente Lula vai participar da inauguração do espaço em que vai ficar essa parte administrativa dessa aliança global. Então a gente também tinha essa expectativa desse encontro com o Papa Leão XIV, né, que a diplomacia brasileira ainda não cravava, não confirmava, então, portanto, agora nós temos a confirmação, e há também a expectativa de que o presidente Lula possa ter uma reunião bilateral com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Esse encontro, por enquanto, ainda a ser confirmado. Juliana, o presidente Lula cumpre toda essa agenda na própria segunda-feira, dia 13, e a previsão é que ele embarque de volta para o Brasil na noite de segunda-feira, chegando aqui a Brasília na madrugada, na manhã de terça-feira, dia 14, Juliana. Pedro, muito obrigada pelas informações. A gente segue conversando ao longo da programação. E subiu para 29 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil, isso segundo o Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo, que concentra a maioria dos casos, a polícia apura se o metanol que causou mortes foi comprado em um posto de combustíveis. Estevão Limana é quem tem mais detalhes para a gente. Estevão, bem-vindo. Oi, Juliana, boa tarde a você e a quem está com a gente na CNN. Essa é uma linha de investigação que a polícia e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo estão investigando e tentando verificar o que aconteceu, porque de acordo com o que se há agora, essa fábrica clandestina estava comprando etanol, combustível, etanol, que você utiliza em alguns carros, por exemplo, para adulterar as bebidas ou para fazer algumas outras bebidas, já que o etanol ele é parecido com o etanol etílico, que é o que dá o álcool para as bebidas, mas é claro que esse dos postos tem outros componentes químicos que são tóxicos ao corpo humano. Só que esse etanol estaria contaminado com metanol. Então é aí que a polícia traz de que a contaminação poderia ter acontecido. E esse fato foi confirmado lá em São Bernardo do Campo, onde uma fábrica clandestina foi fechada pela polícia e seria dessa fábrica as garrafas das primeiras contaminações aqui no estado de São Paulo, que também originaram algumas mortes. A polícia afirma que em um dos frascos foram encontrados percentuais de metanol que variam entre 12% a 45% de concentração dentro de uma garrafa de uma bebida destilada. Portanto, a gente vê o risco e também o grau grande de contaminação que aconteceu por ali.
A partir disso, então, a polícia está cruzando outras informações, já fechou essa fábrica, né, que fazia essa adulteração, também fechou alguns outros estabelecimentos comerciais do município de São Bernardo do Campo, que não conseguiram confirmar a credibilidade dos locais onde compraram essas bebidas para serem vendidas aos consumidores. E agora, aqui no estado de São Paulo, uma força-tarefa tem feito mais fiscalizações e está atuando de forma mais intensa para fechar o cerco e devolver a paz para o consumidor que deseja ingerir bebidas alcoólicas em estabelecimentos. Desde que a crise começou, está todo mundo muito assustado. Muito obrigada, Estevão, pelas informações. Ainda aqui em São Paulo, a polícia investiga a morte de mãe e filha por envenenamento. Elas teriam comido um bolo envenenado durante uma confraternização, e os parentes das vítimas são os suspeitos. Quem tem todos os detalhes dessa história é o Guilherme Rajão, que chega por aqui também ao vivo. Bem-vindo, Guilherme. Oi, Ju, tudo bem com você? Uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Exatamente, que caso triste, né, Ju? A gente está acompanhando tudo isso bem de perto. De fato, esse caso aconteceu no mês de junho. Inclusive, uma das mulheres acabou morrendo somente cerca de um mês depois, no dia 29 de julho, ficando internada aí durante todo esse período na UTI. Trata-se, portanto, de duas mulheres, uma delas tem 52 anos, outra 22 anos, acabaram ingerindo este bolo em uma confraternização, bolo este que apresentava veneno. Isso é o que diz o laudo do próprio Instituto Médico Legal, que acabou agora sendo divulgado, e por isso somente agora este caso veio à tona e a polícia segue investigando através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa esse caso que aconteceu na região do Ipiranga, zona sul da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma das mulheres chegou a ser socorrida, como eu falei, mas teve essa morte constatada depois de algum tempo ficando internada no hospital. O caso é investigado pelo DHPP. Na última quarta-feira, agora dia 8, equipes acabaram cumprindo também alguns mandados de busca e apreensão em endereços relacionados com este caso. E a Secretaria de Segurança Pública também confirma que familiares das vítimas são suspeitos de envolvimento em toda essa situação muito triste que a gente vem noticiando por aqui, Ju. Muito obrigada, Rajão. Qualquer atualização é só chamar a gente por aqui. Bom, os familiares de reféns israelenses se reúnem agora em uma praça de Tel Aviv em meio à implementação do cessar-fogo em Gaza. Olha só, vamos dar uma olhada nas imagens. Esse local ficou conhecido como Praça dos Reféns. Desde o início do cessar-fogo, eles têm se reunido nessa praça para aguardar a entrega dos 48 reféns pelo Hamas. Os familiares dos detidos em Gaza lideraram os protestos contra o governo de Benjamin Netanyahu nos últimos meses e ajudaram a fazer pressão por um acordo. Como a gente mostrou aqui na CNN, o Hamas tem agora menos de 48 horas para libertar os reféns. O prazo vence às 6 da manhã de segunda-feira, no horário de Brasília. E a gente segue falando sobre a situação no Oriente Médio. A CNN apurou que a libertação de reféns mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza pode acontecer na madrugada de domingo para segunda-feira. Uma fonte também revelou que a soltura deve acontecer em diferentes locais, porque os reféns não estão reunidos. O número exato ainda não está definido e os detalhes podem mudar nas próximas horas. Esse cronograma garantiria que os reféns fossem libertados antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Israel. Dos 48 reféns que estão sob o poder do Hamas, Israel acredita que 20 estejam vivos. Segundo o acordo, Israel também deve libertar quase 2.000 prisioneiros palestinos e outros detidos que foram capturados durante a guerra. Além disso, centenas de caminhões devem chegar em Gaza todos os dias, transportando alimentos e ajuda médica. Milhares de palestinos foram vistos se deslocando para o norte, ao longo da costa, para voltar às suas casas em meio aos escombros. Em entrevista concedida à CNN mais cedo, o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, falou sobre o plano de paz para a faixa de Gaza
e os próximos passos desse cessar-fogo. Vamos acompanhar. O acordo começa, o ponto 1 começa prevendo que a Gaza será uma zona livre de terrorismo e desradicalizada. E o ponto 6 do acordo prevê que quem entregar as armas vai receber anistia. Inclusive, pode ir para outros países que aceitem receber os integrantes do Hamas. Agora, tanto o Hamas quanto a Jihad Islâmica na Palestina, que também tem reféns israelenses, fizeram um pronunciamento na última semana de que não pretende baixar as armas, que não pretende deixar a luta armada até que haja um reconhecimento do Estado da Palestina. Aí o ponto 19 dos tópicos do Trump até menciona que se a autoridade palestina for receber reformas e houver avanços na reconstrução de Gaza, no futuro pode ser que os Estados Unidos apoiem conversas que avancem esse diálogo para um Estado palestino independente. Mas isso nem está dentro do plano, é só uma previsão e condicional ainda. É interessante que se entenda que há extremos aqui. O Hamas não aceita a existência de Israel, chegou a colocar isso no seu estatuto. E o atual governo de Israel não aceita a existência de um Estado palestino. Mas isso não é verdade para todas as pessoas na faixa de Gaza, nem para todas as pessoas em Israel. Na verdade, a solução de 2 estados é vista por muita gente, tanto dentro da Cisjordânia, da faixa de Gaza, quanto dentro de Israel, como uma solução que pode pacificar, que pode trazer a paz para esse conflito que já tem, se a gente pegar desde a criação do Estado de Israel, tem décadas, desde 48, mas se a gente olhar para a história, isso vem desde lá da diáspora, então vem do Império Romano e podemos recuar mais. Então, Elisa, todo mundo que está ali, as pessoas têm família. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por telefone com o presidente americano Donald Trump e disse que o cessar-fogo em Gaza mostra que a guerra na Ucrânia também pode acabar. Essa notícia é destaque no site da CNN. Zelensky fez uma publicação na rede social X sobre essa conversa. Ele parabenizou Trump pelo acordo no Oriente Médio e disse que foi uma conquista extraordinária. Zelensky disse ainda que se uma guerra pode parar em uma região, certamente outras guerras também podem ser interrompidas, incluindo a guerra contra a Rússia. Os líderes discutiram também os últimos ataques russos contra o sistema energético da Ucrânia e Zelensky agradeceu a disposição dos Estados Unidos em apoiar o país. Bom, essas foram as principais notícias de momento e a gente volta às 3h15 da tarde com mais atualizações. Fica por aqui. Até já.